Boa noite. Hoje eu vou apresentar meu projeto, que é meu projeto de trabalhar com dados de alojamentos, acomodações, espaços que brinda os sites Airbnb. Bom, em que consiste meu projeto? Meu projeto consiste em tirar dados de 8 capitais que tem praia do lado nordestino de Brasil, do lado nordeste. Então, eu vou tirar esses dados. Aqui eu posso olhar que o site Airbnb me brinda diferentes anúncios dos espaços que ele tem. Aí também, como esses anúncios tem 15 páginas diferentes que ele pode postar. E bom, dessa maneira nós vamos a começar com a apresentação do projeto. Aí, o Airbnb é uma plataforma online que permite que as pessoas aluguem acomodações em todo o mundo. Os anfitriões podem disponibilizar as suas propriedades, sejam apartamentos, casas, quartos ou mesmo espaços únicos, como, bom, em alguns casos que outras pessoas colocam em castelos, as casas de árvore, hospedagem, em curtos períodos de tempo ou de acordo com um curto período de tempo. Os usuários do Airbnb podem pesquisar acomodações com base em diferentes critérios, como localização, como estivemos olhando aqui, preços, tamanhos e comodidade. Que essas comodidades nós podemos olhar quando ingressamos em um anúncio. Ele brinda esses detalhes, que são comodidades que conta esse espaço de aluguel. Aí ele descreve todas essas comodidades. Bom, esses dados também nós vamos analisar. Nesse projeto, o que vamos fazer nesse projeto? Vamos extrair os dados do site do Airbnb, realizando um web scraping, explorar e limpar esses dados e construir um modelo de aprendizado de máquina para predição de preços em nosso modelo. Mais para frente vamos olhar. Primeiro, como começamos com nosso web scraping de Airbnb? Bom, instalamos várias bibliotecas que precisamos durante a construção do nosso trabalho, o WebDrive, que é para simular e poder entrar, as bibliotecas que vamos estar utilizando nesse momento para fazer o web scraping. E aqui está, né? Quais são essas características de pesquisa? Primeiro, como falei antes, vamos explorar os dados que o Airbnb nos oferece. Faremos a partir da búsqueda de acomodações, espaços que se encontram nas capitais dos estados do nordeste do Brasil, que possuem praia. Quais são esses? Bom, quase a maioria, a exceção de um que não tem saída para a praia, né? Mas os outros adicionamos nesse projeto, como Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Maranhão, Alagoas, Paraíba e Sergipe. E cada um dos seus capitais, como Salvador da Bahia. Aí eu coloquei um pouco pesquisando, né, quais são as características turísticas dessas capitais, como ser Salvador a capital do estado de Bahia, região conhecida pelas suas belezas naturais, o calor que o seu povo é forte influência na cultura africana. E bom, cada um desses capitais tem algo característico que fazem dele uma atração turística ao ter praias tão conhecidas como o Nordeste do Brasil e tão bonitas também. Bom, o que fizemos foi colocar justamente essas capitais em uma variável e bom, cada um dessas capitais eu tirei seu link e coloquei nessa variável start URLs, porque eu vou procurar cada um desses para começar a tirar dados. E bom, como a minha sinal era muito fraca, o que eu fiz foi desligar as imagens para eu só pesquisar, tirando os dados, e assim eu seja mais rápido a procura e não tarde muito em carregar os dados. Aí comecei a criando, né, o meu JSON onde eu vou guardar meus dados. E bom, em que consiste? Quais são esses dados que eu vou começar a tirar? Esses dados são principalmente a URL onde se encontra o alojamento. Esse URL daqui, se eu estou
nessa acomodação. Então eu vou tirar essa URL. Aí logo o nome, quais são esses dados daqui adentro. Eu postei uma foto aqui. O que eu estou tirando. Como pode olhar, aqui eu estou tirando o nome, os dados que tem camas aqui nessa procura. Só fala 2 camas, né? Mas em outros lados fala muitas coisas mais. A ver, um exemplo por aqui. Aqui, uma cama de casal. Então, tem uma característica mais, que essa cama é de casal. A ver... Bom, esses dados vamos tirando. Aí logo, mais pra frente, quando estamos limpando os dados, vamos a olhar mais a detalhe a coluna rooms que vamos estar trabalhando. Os preços de cada por noite desse espaço, de essa acomodação. Se é super hot ou não, o que consiste se é super hot. Os anúncios têm esse super hot quando são anfitriões que demonstraram alto nível de qualidade e excelência no atendimento à hospedagem para se tornar um hóspede hot, já que essa categoria é concedida que tem experiência histórica, notas, avaliações positivas, respostas e comunicação, baixas taxas de cancelamento, e obter uma designação de superhost pode criar confiança e atrair hóspedes potenciais. Assim nós podemos olhar que muitos têm superhost. Aqui tem um, tem outro. Bom, aí nós olhamos que não todo mundo tem, senão tem certos espaços específicos com certas características. E assim, logo temos o que? O budget e os reviews. O que consiste isso? O budget vai armazenar o que são as qualificações médias de 5 com base no número total de avaliações. O review quando estamos trabalhando mais com a budget, agora ele vai guardar tudo na coluna budget, mas logo vamos trabalhar a limpeza dos dados e ele consiste no número total de avaliações. Então esse anúncio tive 22 avaliações e sua média de avaliações é 4,82. Fizemos um dicionário. Esse dicionário estuvimos inspecionando aqui cada um dos anúncios para olhar como vamos tirar eles. Então aqui podemos olhar que o URL está dentro dessa referência, o nome está dentro desse, os rooms. Aí algo que é muito para aclarar que o Airbnb troca muito rápido o seu código HTML. Então esses dados, essa informação de fazer o web scraping não é algo que vai ser contínuo, porque daqui um pouco ele pode trocar e já esse dicionário que nós criamos já não vai funcionar. Então temos que pesquisar de novo cada um deles. E bom, dessa forma nós vamos criando nosso código de web scraping. Aí logo o que fizemos foi fazer uma função que possa tirar essas informações que estão no nosso dicionário, que toda essa informação se encontra nessa classe. Então, se nós adicionamos essa classe, ele contém então nós podemos encontrar que ele faz referência a cada listado individual. E é daí que nós vamos começar a trabalhar. Bom, assim também, como tinha uma característica bem específica de como tirar os dados dos rooms, nós criamos uma função justamente para isso. Assim mesmo, para encontrar e extrair os elementos específicos de um fragmento de HTML, vamos utilizar a função extract element, usando os critérios de tag, classes, ordem, que nos vai permitir extrair informações estruturadas da página durante o processo de raspagem da web. E essa é a nossa função que nós estamos trabalhando. Os dados individuais. Quais são esses dados individuais? Onde nós podemos encontrar? Esses dados individuais encontramos aqui. O primeiro dado que vamos olhar é o Listing Ratings. Bom, eu adicionei com esse nome porque ele nos mostra uma lista de avaliações. Se bem a média dele é mostrada nesse lugar com avaliações que faz o usuário que vai hospedar-se nesse espaço, mas eles fazem avaliações independentes.
em 6 áreas específicas. Então, eu achei muito interessante para nós colocar esses dados para treinar nosso modelo. Então, vamos tirar ele em uma lista de listing ratings e aqui eu adiciono uma foto quais são esses dados. Assim mesmo, nós fizemos uma função que ele vai fazer isso, de tirar isso e devolve essa função em uma lista que contém todos esses números. Assim mesmo, criamos uma coluna que ele vai adicionar, salvar as características e facilidade que o lugar oferece. Quais são essas características? Bom, se você entra em um anúncio, você vai para cá e encontra essas características que eu estava falando antes. Dá clique e de novo aparecem mais características. Então, toda essa informação daqui e daqui, vamos adicionar nessa coluna. Aí, eu estou colocando... Igual criamos uma função para que ele devolva uma lista com todas as comunidades que oferecem. E assim mesmo, para ir e dar clique nesse botão, se você olha aqui, nosso link se atualiza. Olha, eu fecho, atualiza. Eu abro, atualiza. Então, ele está derivando para outro lado. Então, nós temos que fazer clique nesse botão e para isso... eu criei essa função que eu tiro o keypath desse modo. Simplesmente venho aqui, eu vou para onde está e aqui aí, você foi para outro lado. Eu venho para o botão e aqui eu venho e copio o keypath. E esse keypath eu estou adicionando aqui para que ele, quando carrega, procure esse keypath e faça clique. Então ele vai atualizar o site. E bom, também eu fiz uma função getComunidade para comodidade para tirar os dados que estão nessa janela, nesse novo site que nós fazemos. Quando damos clique nesse novo site, o que vai ser encarregado de tirar essa informação vai ser essa função daqui. E essa função, igual, nós podemos encontrar que essa classe nos brinda o espaço general onde está a informação e ele que vai sempre adicionando um por um. Aí tá, em cada um espaço. E assim vamos tirando os dados com essa classe. E bom, para ir para a próxima página, nós sabemos que aqui no site, como eu estava falando, o Airbnb nos brinda 18 elementos individuais. Aqui nós podemos contar eles, 18 elementos por página. Então, se nós damos clique em seguinte, ele vai, bom, se damos clique em próximo, ele vai carregar outros 18 espaços para alugar. Então, assim, sucessivamente, até chegar o número 15. E, bom, para fazer isso, o que eu fiz foi o mesmo, procurar o keypath desse botão, dando clique igual, para inspecionar, criar, copiar keypath, o mesmo processo que eu fiz para outro botão, e ele possa dar clique aí. Mas, como só é até 15 vezes, nós vamos olhar agora aqui em Parse como vamos trabalhar isso. Eu adicionei um for nesse momento para que ele vai só até 15 vezes. Então, dando clique 14 vezes para chegar até size 15.
E bom, dessa maneira eu vou criando. Essa é minha função principal, onde eu começo a fazer todo o processo. Primeiro eu começo desativando as imagens. Bom, primeiro creio, né, um URLs onde vai guardar os URLs individuais para eu logo poder tirar os dados individuais. E então eu começo fazendo um start index para que ele, cada vez que entre nesse lado, ele comece a guardar onde ficou o índice anterior. E assim não se sobreponha os dados, não se sobreponha um em cima em outro. Logo, como vocês olharam, eu criei uma variável start URLs onde tinha 8 links das 8 capitais do estado de Nordeste do Brasil, que tem praia. Então ele vai começar a ir um por um. Aí logo ele vai abrir esse link. Eu adicionei um tempo de 15 segundos porque mesmo o meu sinal estava muito mal. Eu tardei muito em fazer o web scraping justamente por isso, porque era muito baixa a minha sinal. Aí eu esperei 15 segundos até que ele possa carregar bem e comece a tirar os dados. Aí logo quando quando já carrega os 18 elementos, ele vai dar clique em seguinte. Por quê? Porque aqui você pode olhar que quando eu me encontro aqui, não tem um botão para voltar atrás, onde eu estava antes. Então, o que eu faço? Eu não posso voltar aqui no link e de novo ir para cá para cada um. Então, o que eu fiz foi tirar todos os elementos individuais de cada capital, dando clique os 15 e logo entrar um por um de cada elemento individual para recém tirar os dados individual. É por isso essa lógica que eu apliquei nesse web scraping. Aí logo comecei a... Bom, dentro do botão aqui eu começo, né, a adicionar o estado, que eu quero também ter os números dos estados, que nesse momento eu estou guardando o index do URLs. Então, como criamos a variável, ele vai guardar o index nessa coluna. Os filtros, que são do dicionário que nós criamos, tudo que está no dicionário, ele vai criando as colunas e adicionando aí. Aí logo disso, eu espero um segundo para dar clique no seguinte botão para ir às 15 sites que me mostra, né, que estávamos falando aqui. Aí, bom, logo de eu ter já todos os elementos dos 15 sites, tá aqui, cada um dos elementos individual com seu link, porque daqui eu tiro o link, eu começo a pesquisar cada um deles, mas ainda eu estou dentro do foro do URLs, né? Aí eu começo a pesquisar cada um deles, adicionando mais qual é para ir a esse link do Airbnb. Aí logo eu começo a tirar. O que tiro primeiro? O Get Listing Ratings, o que eu estava falando aqui. Essas 6 qualificações eu começo tirando. E o mais estranho é que não todos têm essas 6 qualificações. Então, ele vai adicionando vazio, né? Como olhamos na função. Aí logo também vai tirando as comodidades, como eu falei, nesse lado daqui. Toda essa comodidade ele vai tirando. Aqui, para quando quero tirar esse dado, ele tem que dar clique no botão, esperar 2 segundos também, porque tardava um pouco em carregar isso, e recém guardar os dados. Se não fazia clique, guardava em modo vazio. E bom, ele começava a adicionar os dados para logo nós guardar em nossos JSON, né? Ele fecha e já eu estou guardando meus dados aqui no JSON que eu criei no começo. E bom, aqui eu adicionei um pouco sobre o processo de maneira escrita, o que faz essa função de cada um. O que eu falei agora eu adicionei aqui e comecei a executar o código. E outra vez ler o web scraping para olhar que conteúdo eu tinha.
E o contenido que adicionou foi dessa maneira. Esses foram os dados que eu adicionei. Se vocês olham, tem muitas coisas para limpar. Por exemplo, aqui os preços, que tem preços em promoção, preços que não todos têm nesse dado de promoção, não, mas nós só vamos procurar esse que é o preço oficial. Os rooms podem olhar como tem diferente e vamos começar a trabalhar. Para limpar o conjunto de dados, bom, também tivemos que instalar mais bibliotecas justamente para esse modo. Aí olhamos que tínhamos muitos dados vazios. Então o que fizemos foi poder substituir esses dados. Aí substituímos esses dados até que nenhum tenha vazio, né? Aí começamos a trabalhar com a primeira coluna que precisava de que nós trabalhemos, que foi a coluna Rooms, porque ele mostrava dados assim como 2 camas de casal, 2 camas de casal, uma cama de king, uma cama de quem, assim. Muitas características que tinham as camas. Então o que nós fizemos foi fazer uma nuvem de palavras, excluindo as palavras comuns, né? Por exemplo, olhamos que tinha muitas camas de casal, cama king, solteiro. Então, essas características principais das camas, nós quisimos poder extrair eles para criar umas categorias dentro de nosso data frame. Por quê? Porque logo isso vai servir a nós também como uma característica principal para treinar nosso modelo. Começamos adicionando na coluna cama as quantidades de cama que tem. Logo nas colunas quem, casal, solteiro, se ele tinha ou não tinha essa característica, e adicionava 0 se não tinha. Se tinha, adicionava 1. E assim. E esses foram os dados que eu tive disso. Então ele separou. Aí eu eliminei a coluna Rooms, porque eu já separei esses dados que ele tinha nesses dados. Trabalhando com os dados na coluna Budget, que era a nossa coluna Budget. Nossa coluna Budget guardava essas duas informações, a avaliação média e a quantidade de pessoas que avaliaram ele. Então, o que fizemos foi separar eles, o que estava entre parênteses, adicionar na coluna Reviews, e os que não adicionamos na coluna Budget. E tivemos nossos dados dessa maneira. Trabalhando com os dados na coluna Preços. Nessa coluna nós começamos a trabalhar nessa forma. Olha nossos dados como estavam. Então o que nós nos interessávamos eram os preços oficiais. E quais eram esses preços oficiais? Os números que estavam antes das palavras por noite. Então esses eram os preços oficiais. E fizemos isso, tirar esses dados. Trabalhando agora com as colunas da Superhot. Superhot adicionava salvava dessa maneira. Superhot, se era Superhot, se não era vazio. Então o que nós fizemos foi categorizar ela em uma coluna binária de 0 e 1. E foi dessa forma que guardamos. Trabalhando com os dados na coluna Listing Ratings, olhamos que essas avaliações pessoais, individuais, que cada acomodação tem, guardava uma lista, né? Como eu falava antes. Agora queremos nós também fazer cada uma delas uma coluna diferente. Então o que fizemos foi assim, foi criar os nomes das novas colunas, que adicionamos rating limpeza, rating exatidão, rating comunical, rating locação, check-in, custo-benefício, que são os nomes relacionais a isso. Aí separamos os valores e excluímos a coluna original. E ele mostra nossos dados agora assim, cada dado em sua respectiva coluna. E bom, agora trabalhando com as colunas de características, facilidades ou comodidades, como nós queramos chamar a esses dados que estão nesse espaço, né? E nesses espaços, porque ele se adicionou tudo junto na coluna Amenities. Então,
o que fizemos foi primeiro também fazer uma nuvem de palavras, porque eram muitas coisas, e muitas dessas não são algo que eles adicionam assim, senão eles escrevem. Então tinha muitas coisas que não tinham sentidos ou não era muito comum entre todas as colunas. Então nós fizemos uma nuvem de palavras para identificar os serviços mais comuns dentro de todos nossos dados, e podemos analisar esses daqui. Que os serviços mais comuns que eles brindam são cozinha, Wi-Fi, ferro de passar, micro-ondas, TV, HTTV, água quente, roupa, elevador, cafeteria, piscina, estacionamento, secador de cabelo, tudo isso. Adicionamos uma variável e começamos a iterar fila por fila e criar as novas colunas. Claramente, tem algumas informações que ele tirou, como essas que estão com a linha fechada assim, mas falamos ele que não adicione se tem essa palavra indisponível. E ele vai adicionar o valor de se tem essa palavra, todas essas palavras nessa fila, nessa lista, e ele adiciona 0 se não tem. Então, mostramos nossas colunas e ele começa a mostrar assim. São categorias binárias que nós criamos de cada serviço. Por exemplo, a fila 0 adiciona dessa maneira. A fila 1 tem essas comodidades. A fila 2 tem essas comodidades. Explorar os conjuntos de dados. Para explorar conjuntos de dados também tivemos que adicionar mais bibliotecas. E começamos com nosso gráfico de distribuição por tipo de cama, porque eu queria saber aí como estava definido. Logo, quais eram as quantidades de cama, de acordo ao estado, para saber quais eram as mais comuns dentro dos estados. Um histograma de avaliação na média das qualificações, que é esta coluna Badget. Podemos olhar esse histograma. Uma análise estatística descritiva da violação da média das qualificações. Aí podemos olhar também quais são essas média, mediana, o máximo de avaliações que tem. E bom, e da coluna reviews também, não? Quais são os máximos de números totais de avaliações que tem maiormente um espaço. Olha, esse tem 438, um máximo, mínimo 3. Então, análise estatística descritiva na avaliação por capitais que possuem praia dos estados do Nordeste do Brasil. Aí começamos a falar esse análise estatística de cada das capitais, né, nordestina que tem praia. Aí fomos fazendo as medidas de tendência central de qualificação, avaliação por um estado. Aí podemos olhar, de acordo ao estado, uma comparação mediana de qualificação por... Não são estados, são capitais, né? Capitais, que pertencem aos estados nordestinos. Aí, medidas de variabilidade de qualificação. Aí podemos olhar, de acordo ao seu desvio padrão de qualificação, de acordo às capitais. E os gráficos de plot de cada qualificação. Aí podemos estar olhando de cada capital. E fizemos uma distribuição de relação entre números de avaliações e avaliação média, que é entre a coluna Badget e a coluna Reviews. E fizemos análise de correlação também. Aí podemos olhar, né, qual é a nossa análise de correlação entre esses dados do Badget e os Reviews. Podemos olhar isso, que indica que é muito fraca a correlação negativa. Logo, fizemos nossa análise de distribuição por preços. Podemos olhar como vai distribuído nosso preço com a frequência. A nossa análise das comodidades mais populares. Podemos olhar aqui o Wi-Fi, o mais popular, né? Todo mundo acredita, bom, a maioria tem o Wi-Fi. A cozinha, logo mais popular, o TV, e assim vai diminuindo, até olhar que tem algumas permissões, como permissões de fumar, que é muito baixo, não tudo as acomodações tem.
Então, assadeira também não todas têm, forno não todas, então podemos olhar as mais, qual é a quantidade de acomodações, né, por espaço. Logo, análise de correlação entre ratings e preços. Quais são essas? São as 6 avaliações que cada um tem, que são essas aqui abaixo, que nós estávamos falando, e fizemos essa análise. Qual é essa matriz de correlação entre a rating de limpeza, estágio, comunicação, locação, check-in e custo-benefício? Podemos olhar aí nossa matriz de correlação. Logo, fizemos uma análise de distribuição entre ratings e preço. Podemos olhar como vai nossos dados de acordo ao como se chama, as avaliações de limpeza, nesse caso, e o número de acomodações. Quantas acomodações tem maiormente essa boa avaliação, né? Podemos olhar como vai acrescentando, estudando quais são serviços melhores que brindam maiormente as acomodações no Airbnb, nessas áreas que nós estamos pesquisando, né? Análise de relação entre superhots e preços. Podemos olhar também. E a distribuição de classificação do Badger, que seria a nossa qualificação que tem. Podemos olhar a classificação de Badger e o número de acomodações, que tem uma subida em 5 estrelas, mas logo uma descida e muito baixa. Olha aqui, poucas acomodações tiram qualificação média baixa. A maioria tem de 4 para cima, começa, né? Uma análise da relação entre a quantidade de cama por preço. Eu sigo com a cama, né? Se não, queria estudar um pouco como era isso, se influenciava ou não influenciava o que era a quantidade de camas em relação aos preços. Porque muitas vezes também a quantidade de cama fala muito sobre o tamanho, né, da propriedade. Aí, análise de relação entre comodidades e preços médios. Quais serão essas comodidades? Aí eu fui pesquisando em relação aos preços. A maioria aqui tem preços, aqui podemos ver essa relação entre todas as comodidades que estamos estudando. Aí, análise de relação entre avaliações Badger e o número de acomodações. E podemos olhar essa análise daqui. Análise de normalidade de variáveis revelantes para nosso modelo de previsão de preços. Aqui, quais são essas variáveis que têm distribuição normal ou não tem? Aí fizemos um plot para cada um desses, de todas as nossas variáveis. Bom, as variáveis que vamos trabalhar, aqui já estamos excluindo o que é o URL, o nome, o encabeçado, né, que é o header, que estávamos tirando daqui. Estamos excluindo esses dados porque não podemos trabalhar com esses dados, porque precisamos de dados mais numéricos. Então, excluímos só os dados que estamos trabalhando, adicionamos aqui para olhar como está fazendo e mostrar, né, se eles seguem uma distribuição normal ou não. E aí ele me mostra, e podemos sacar a conclusão que essas variáveis daqui que temos aqui na frente não seguem uma normalização, uma distribuição normal, e estas aqui sim seguem. Então, o que fazemos com isso? Bom, muitas delas que não seguem são variáveis binárias categóricas, que ainda não estão convertidas como variáveis categóricas. A única exceção são o preço. Então, nós aplicamos uma transformação logarítmica para que não tenha muita variação, né? Então, aplicamos e os dados agora são assim. Aí convertimos essas variáveis em variáveis categóricas, ou todas essas variáveis. Primeiro estão assim. Quais são essas variáveis categóricas? Estado é uma variável categórica. Ou se são solteiro, casal, quem, são variáveis categóricas. Que tipo de cama é essa? Também são variáveis categóricas ou superhots, porque é superhots ou não é superhots. Só tem esses dois valores, né? Assim mesmo, desse lado para cá abaixo, tudo é sim ou não. Tem cozinha? Sim. Não tem cozinha? Não. Tudo isso são os serviços ou comunidades que brindam esses espaços. E bom, começamos a converter eles em variáveis categóricas.
y adicionamos eles, guardamos eles em um CSV. Aqui podemos olhar nosso JSON que estava com todos os nossos dados de web scraping, que eram todos nossos dados netos, né? Dessa forma. Agora já temos nosso CSV dessa forma. Então, já dessa forma nós podemos trabalhar e começar a treinar nosso modelo. E assim, aqui está mostrando, né, nossos dados como está. Há muita diferença, né? Nosso primeiro data frame, como mostramos dados, e agora como estamos mostrando. Vamos começando com a previsão de preços. Bom, a previsão do preço no mercado de alojamento, bom, de acomodações, está em espanhol aqui, turístico, é uma tarefa altamente relevante e valiosa, como anfitriões que procuram estabelecer preços competitivos e atrativos para suas propriedades, bem como viajantes que pretendem tomar decisões informadas com bases estimativas e precisas. Além disso, entender quais são os fatores que influenciam mais os preços. Também poderemos fornecer conselhos e recomendações valiosas aos anfitriões, permitindo que eles otimizem seus serviços e melhorem a qualidade dos seus anúncios. O que fizemos primeiro? Foi identificar quais serão essas nossas colunas que vão ser nossos filtros, quais serão e qual era nosso target. Bom, nosso target vai ser o preço, porque de acordo a isso vamos trabalhar. Começamos separando os dados, atribuindo os valores ausentes à média de cada coluna e dividindo os dados em 80% e 20%. E começamos a normalizar nossos dados. Bom, primeiro, para olhar um pouco como estava correspondendo nosso modelo, fizemos só para aplicar a regressão linear. Bom, ele devolveu os seus dados. Aí podemos olhar, né? Aí o único que fizemos foi treinar esse modelo, realizar as predições e calcular as métricas. E o que tiramos? E que conclusão tiramos dos dados dos resultados que eles nos deu? Bom, que o valor MCE é uma média, né, de erro quadrático médio, que entre as previsões do modelo e os valores reais do conjunto do teste. No nosso caso, um MCE de 0,10 indica que o modelo tem um erro quadrático médio relativamente muito baixo, o que é positivo. Então, o RMSE fala que nos proporciona uma medida de erro promédio na mesma escala de target price. Um RMSE de 32 significa que o modelo tem um erro quadrático promédio de aproximadamente 0,32 unidades de precisão dos preços, os quais é um valor aceitável considerável os preços que podem variar. E bom, no R quadrado é uma média que quanta a variabilidade do preço é explicado pelo modelo. O que significa esse dado? Significa que aproximadamente 19% da variabilidade nos preços pode ser explicada usando recursos incluídos no modelo. Aí podemos observar que esse valor pode ser melhorado. E como nós vamos melhorar esse modelo? Bom, vamos aplicar mais modelos e fazê-lo isso com pipeline. E vamos fazer uma validação cruzada. Aí atribuímos diferentes hiperparâmetros para poder trabalhar. E aí começamos, né? Realizamos a procura dos hiperparâmetros, ajustamos os modelos, obtuvimos o melhor modelo de cada um dos melhores hiperparâmetros e tiramos o que são cada um desses parâmetros que ele tem, avaliamos os melhores e começamos a mostrar nossos dados. Aí tivemos isso. Esses são nossos resultados. Aí podemos olhar nesses três resultados que o Random Forest é muito melhor. Então, o que nós fizemos foi começar a analisar um pouco esses dados mediante gráficos, para que seja mais fácil. Aí podemos fazer um gráfico de dispersão para comparar as previsões com valores reais. Aí podemos olhar aqui como vai nossa dispersão com regressão linear, o RAIC e o Random Forest. Assim também fizemos este gráfico de barras para visualizar. Aí podemos olhar como estão os diferentes valores para alfa, no modelo RAIC e para Random Forest.
com seu valor N de estimators. Depois de realizar esse análise de previsão de preços usando pipeline e 3 modelos diferentes que aplicamos, como o linear de regressão, RAD regressão e Random Forest, podemos chegar às seguintes conclusões importantes. Nós analisamos isso e tiramos as seguintes conclusões. Quais foram essas conclusões? Primeiro, a avaliação de desempenho dos modelos. De maneira geral, todos os modelos conseguiram obter bons resultados na previsão dos preços. Pois esses foram nossos resultados que eu mostrei aqui. Que ele mostrava, né? O melhor hiperparâmetro, o MS, o RMS e R quadrado de cada um dos modelos. Bom, na regressão linear e regressão RAD, ambos os modelos de regressão linear funcionaram bem no conjunto de dados. O RAD regressão, em particular, nos permitiu controlar a complexidade do modelo usando o hiperparâmetro de regularização, o que ajudou a evitar o overfitting. Random Forest. O modelo Random Forest apresenta um desempenho mais robusto, como podemos olhar, em comparação aos modelos de regressão linear. Ao usar árvores de decisão combinadas, eles conseguiram capturar relacionamentos não lineares e complexos nos dados, levando uma maior precisão de previsão. Dentro da importância das características. Ao analisar a importância das características no modelo de Random Forest, foi possível identificar quais variáveis tiveram maior influência na previsão de preços. Isso pode ser útil para entender quais fatores são mais relevantes ao considerar futuras decisões de negócios. Quais são em relação às validações cruzada e procura de hiperparâmetro? O uso de validação cruzada e procura de hiperparâmetro nos permitiu otimizar o desempenho dos modelos e encontrar o conjunto de hiperparâmetros que melhor se ajustam aos modelos. Em relação ao pipeline, usar o pipeline simplificou muito, né, o trabalho de combinar os vários estágios de processamento de dados e modelos em uma única entidade. Isso facilitou a repetição dos processos com diferentes modelos e configuração de hiperparâmetros. Antes, que eu esqueci de falar que nós fizemos uma validação cruzada de 5. Se aqui não, se deu para notar, né? A parte dos hiperparâmetros que nós brindamos, fizemos uma validação cruzada de 5. Aí, de forma geral, esta análise podemos olhar que mostrou que tanto os modelos de regressão linear quanto os modelos basados em árvores como o Random Forest são úteis para prever os preços de acomodações, espaços, imóveis, como se possa chamar, né, o que são esses anúncios. O uso de pipeline em conjunto com a validação cruzada e a pesquisa de hiperparâmetro resultou em modelos generalizados e precisos, fornecendo confiança em sua capacidade de fazer previsões sobre nossos dados. Bom, esse é nosso projeto que nós estamos apresentando, né? Desde o começo do web scraping até o final, o que é o treinamento do nosso modelo para a previsão dos preços.